Olá, gente. Mais uma vez, né, a gente se reúne para conversar sobre homeopatia. É um assunto gostoso de falar, né? Eu gosto muito de falar de homeopatia. Agradeço a participação de vocês e se vocês tiverem alguém que esteja iniciando os estudos em homeopatia ou que estejam precisando de um tratamento mais individual, né? Encaminha para que eles possam ver essa nova, não é uma nova prática, né? Essa terapêutica fabulosa que é a homeopatia, né? Bem, eu me propus fazer essas lives, né? Com o pessoal e hoje foi o meu dia de falar, né? E eu vou falar sobre um tema muito importante. Porém, antes de eu explicar, eu gostaria... Isso, muito obrigada por todos estarem entrando. Eu gostaria de explicar mais ou menos o que é homeopatia, mas assim, de forma bem simples, porque eu precisaria de um outro tempo para falar de Hahnemann, né? Então, assim, vai ser passo a passo, tudo de forma bem simples para que todos consigam me entender. Se não estiver me ouvindo, só me falar. Eu tô sem escrever, eu tô sem fone de ouvido. E qualquer pergunta que você tiver, você também pode colocar aí nos comentários, tá certo? Bem, o que é homeopatia? Homeopatia é uma terapêutica, né, que trata o ser humano como um todo, com os medicamentos naturais. E quem idealizou a homeopatia foi Hahnemann, lá por volta de 1700, 1800, tá certo? Então, Hahnemann, eu poderia falar dele de forma mais, como é que se diz? Mais ampla, mas como não é o foco, eu vou falar de forma mais objetiva. Hahnemann, ele foi então o idealizador da homeopatia, tá certo? Através do experimento dele, ele verificou que uma substância, né? Uma substância medicamentosa poderia... Eu não consigo... Vai entrando, gente, eu não consigo dar tchau para todo mundo, falar, senão eu me perco no que eu tô dizendo, tá certo? Mas sejam todos muito bem-vindos. Então, Hahnemann, ele verificou que através de uma substância medicamentosa, numa pessoa sã que usasse aquela substância, poderia causar uns sintomas de adoecimento, né? E essa mesma substância que causou aqueles sintomas de adoecimento naquela pessoa sã, pode curar, amenizar, né, em alguns casos, uma pessoa que esteja doente da mesma forma, tá bom? Então aí entra a lei dos semelhantes, né? A gente tem a lei base da homeopatia, que é isso, o medicamento aplicado numa pessoa saudável pode curar, tratar uma pessoa que esteja enferma com aqueles mesmos sintomas. E nesse princípio importante de Hahnemann, ele usou um medicamento por vez, né? Ele usou a questão da experimentação e usou também a dinamização. O que é isso? É a energia, né, medicamentosa que nós temos no medicamento homeopático, tá certo? E o que eu quero explicar com isso também é que, da mesma forma que a homeopatia tem as suas leis, os seus princípios, que são leis naturais que regem a natureza, o universo também tem as suas leis naturais que regem todo o planeta. E embora essas leis sejam, assim, antigas, né, desde o início do nosso planeta, do nosso orbe, essas leis não mudam, tá certo? São leis fixas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vou citar apenas duas leis simples, que eu acho que são as mais conhecidas. Embora chegam vários cientistas fazendo essas experimentações, deixa eu beber água aqui. As leis não vão mudar. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu estou aqui no meu Brasil,
né, nesse momento, nesse século, essa lei da gravidade. Quanto tempo tem essa lei? Desde quando tem essa lei da gravidade? Não é mesmo? Ela não mudou, mesmo que eu esteja nesse século. E ela não vai mudar, mesmo que eu esteja em outro país, tá certo? Essa lei não muda. Se eu pular de um prédio daqui, né, que seja um prédio moderno, ela não vai mudar, eu vou cair lá embaixo, tá? Outra lei que é natural da natureza, universal, que também não muda, é a lei da termodinâmica, a degradação. Tudo que inicia um dia vai ter fim. Ninguém está salvo dessas leis, tá? Então, é de grande importância que nós compreendemos os princípios básicos da homeopatia. E o que é importante para a pessoa que procura um homeopata e que trata com homeopatia clássica, né? É importante compreender que um medicamento mais apropriado com a sua energia, com a sua ressonância, vai fazer um efeito curativo, um efeito duradouro para você. Eu peço só um pouquinho paciência de vocês para vocês participarem de um experimento aqui que eu tentei. Professor, né, tem essas coisas também, porque eu tenho uma formação em pedagogia e aí a gente gosta de colocar as coisas um pouco lúdicas, né, para que as pessoas possam compreender, ainda mais falando de energia, de homeopatia, que é energia medicamentosa que vai harmonizar você como um todo. Então, observe isso daqui. Deixa eu desligar esse não era o barulho que eu queria. Vamos lá. E aí, como é que foi a sensação de vocês aí que está desse lado, né, de ouvir essas músicas tudo de uma vez? Você conseguiu identificar que músicas são essas? Será que você consegue ouvir de forma harmoniosa, compreender essas músicas ouvindo tudo de uma vez, né? Então, quando a homeopatia clássica, o medicamento único, aquela energia medicamentosa entra no seu organismo e tem aquela ressonância com você, você vai ouvir uma música. E essa música tem que ser aquela que está em harmonia com você. Não pode ser qualquer música. Por exemplo, pode ser essa daqui. Uma música religiosa, né? Tem gente que está me ouvindo e não vai gostar, mas é porque isso não tem ressonância com você, tá certo? Então, o medicamento homeopático, de forma assim grosseira, para explicar a energia medicamentosa da homeopatia clássica, seria mais ou menos isso. Se eu uso vários medicamentos juntos, vão ser muita informação e vai ir para lá e para cá e você não vai receber como deveria, tá certo? Então, a homeopatia clássica, lembre-se, é uma música, uma energia de cada vez, para você se sentir melhor, energizar você como um todo, tá certo?